O extraordinário de Deus em Provérbios. Este vídeo está sendo gravado para o dia 14 de janeiro. O mês de janeiro tem 31 dias e o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então nós podemos aprender a respeito da vontade de Deus lendo, meditando em Provérbios. E Provérbios 14 começa dizendo que a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Essa versão da Bíblia que nós estamos usando é a nova versão transformadora, é a NVT. Ela é uma versão mais atual que torna mais compreensível a leitura da Bíblia. E o versículo 1 faz uma comparação em relação a dois tipos de mulheres: a mulher que é sábia e a mulher que é insensata. Aquela que é sábia cuida da sua casa. Aquela que é insensata não cuida de forma adequada da sua casa. Como saber se você está sendo uma mulher sábia ou não? Se você não sabe, leia o texto de Provérbios, capítulo 31. O capítulo 31, no versículo 10 até o versículo 31, fala a respeito de características da mulher que é sábia. Provérbios, capítulo 31, fala que a mulher que é virtuosa é aquela que honra o seu marido, é aquela que acorda logo cedo, é aquela que prepara o alimento para a sua família, é aquela que avalia uma propriedade e sabe fazer a compra de uma propriedade. Ao contrário daquilo que dizem a respeito dos casamentos entre cristãos, que a mulher deve ser totalmente dependente do marido e que o marido deve ser o provedor da família, o texto bíblico mostra em Provérbios 31 que a mulher virtuosa é aquela mulher que é empreendedora, é aquela mulher que sabe dar ordens aos empregados, é aquela mulher que prepara cintos para apresentar aos mercadores, aos comerciantes, para que eles possam realizar vendas. É aquela que se veste de linho fino. Linho fino simboliza aquela que se arruma, aquela que está sempre preocupada com a sua aparência, com a sua imagem, que se porta de forma decente para honrar o seu marido, para honrar o seu esposo. Então o texto ali traz várias recomendações para que uma mulher seja sábia, para que uma mulher edifique a sua casa. Agora, aquela que é insensata é aquela que não cuida do seu lar, não cuida da preparação das refeições da família, não cuida dos negócios do marido e dos filhos, vive de uma casa em outra conversando com as vizinhas, fazendo fofocas a respeito da vida dos vizinhos, gastando tempo assistindo programas de televisão que não levam a lugar nenhum e deixando com relaxo de cuidar das coisas da casa. E tem muitos maridos que reclamam de mulheres que agem exatamente dessa forma. Portanto, o versículo 1 começa falando a respeito da mulher sábia e da mulher insensata. Esse versículo aqui, no versículo 1, ele está aqui para alertar você que é homem, para que você preste atenção. Quem é a pessoa que você namora? Para você que está casado, que tem uma conversa com a sua esposa, falando a respeito de um modelo de qualidades que você gostaria na sua esposa. Por outro lado, se o versículo 1 fala da mulher sábia e da mulher insensata, é preciso lembrar que os homens também precisam ser sábios, que o homem sábio edifica a sua casa. Mas o homem que é insensato
derruba a sua casa com as próprias mãos também. Os papéis do homem são o de ser o sacerdote da família, aquele que apresenta sua esposa e os seus filhos a Deus, aquele que ama e honra a sua esposa, aquele que modera as suas palavras e que fala a respeito das suas emoções, dos seus sentimentos. Muitos homens são muito duros, muito rígidos. Quando passam por situações difíceis no trabalho, sentem que não devem contar nada para a esposa e muitas vezes a esposa quer ajudar, mas o homem está ali, duro como uma pedra, dizendo que está tudo bem, quando na verdade não está bem. Se a sua mulher pede que você lhe confie aquilo que está acontecendo com você, tenha a sensibilidade de compartilhar algumas coisas com a sua esposa. Em geral, os homens não gostam de compartilhar as suas dificuldades, então você que é mulher, seja sábia e entenda que os homens são assim. Nem sempre os homens vão querer compartilhar aquilo que eles estão passando. Muitas vezes ele vai precisar de tempo para ficar trancado no quarto, para processar uma informação, alguma coisa do trabalho que não deu certo, para que ele consiga estar pronto para falar. Ficam aqui essas balizas para que homens e mulheres tenham uma noção, os homens, de que as mulheres precisam falar e elas têm uma necessidade de saber o que está acontecendo, e para as mulheres de que os homens precisam muitas vezes ficar em silêncio para tratarem da sua própria situação com eles próprios, consigo mesmos. Então, sabendo dessas balizas, procurem ter um equilíbrio na relação. Se vocês tiverem um equilíbrio, às vezes abrirem mão de falar um pouco para as esposas o que está acontecendo, e as esposas, talvez, respeitando a necessidade do tempo, do silêncio dos maridos, isso pode viabilizar, ajudar na solução dos momentos difíceis. Versículo 2: Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Temer ao Senhor é colocar Deus em primeiro lugar, é respeitar a Deus acima de tudo. Quem anda direito, coloca Deus em primeiro lugar e faz aquilo que deve fazer. Quem segue caminhos enganosos despreza a Deus. Quando nós falamos a respeito de Deus para pessoas que querem andar no erro, eles saem correndo. Eles não querem oração, eles não querem orientação, eles não querem ouvir a palavra, eles querem simplesmente fazer aquilo que bem querem e bem entendem. Inclusive, eles querem cristãos bem longe deles, para que eles não tenham peso na consciência por serem lembrados de que o que estão fazendo são caminhos enganosos. Se alguém para quem você pregou o reino de Deus tem fugido de você, tem evitado você, tem se afastado de você, deixe que a pessoa vá. Cada um segue pelo seu livre-arbítrio o seu caminho. Versículo 3: A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. O insensato fala bobagens, revela que é tolo, e logo recebe como consequência o castigo pela sua fala. Agora, os sábios prestam atenção no que falam. Os sábios falam o que edifica, o que traz solução e palavras de sabedoria. Então, os lábios dos sábios os protegem. Versículo 4: Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Na versão da Almeida Fiel, esse versículo 4 diz que onde não há bois, o celeiro fica limpo, mas da força do boi vem a grande colheita. O sentido desse versículo 4 é que tudo na vida tem os seus ônus e os seus bônus. Se você tem bois no celeiro,
o celeiro fica sujo, você precisa limpar, você precisa cuidar desses animais, você precisa dar vacinas. Dá trabalho você ter bois, mas ter bois permite que você use o trabalho deles, a força deles, para ajudar nas máquinas, para fazer a colheita. Por outro lado, ter os bois vai trazer responsabilidades no cuidado desses animais. Tudo na vida tem vantagens e desvantagens, tem os ônus e tem os bônus. Para desfrutar dos bônus, é preciso se dedicar, se esforçar e passar por todos os ônus. Versículo 5: a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Esse versículo está aqui para nos avisar. Se você conhece uma pessoa que é sincera, essa pessoa é confiável. Você pode fazer negócio com essa pessoa. Você pode contratar essa pessoa. Você pode confiar nessa pessoa, porque se a pessoa é sincera, ela não vai enganar. Esse é o modelo, esse é o padrão de comportamento dessa pessoa. Mas aquele que está acostumado a mentir, sempre vai enganar, até que se liberte disso e se converta do seu mau caminho. Aquela pessoa que é falsa vai sempre mentir e sempre será uma pessoa falsa. Então o versículo 5 está aqui para nos dar uma orientação. Se você tem algum amigo, se você tem alguma amiga que é sincero, pode confiar nessa pessoa, porque em geral ela vai continuar sendo assim. Mas se você conhece alguém, você percebe que essa pessoa trapaceia o próximo, engana um, engana outro, certamente essa pessoa vai transbordar em mentiras e você deve ficar longe dessa pessoa. Verso 6: o zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Zombadores são aqueles que não se dedicam à leitura da palavra, que não se dedicam a buscar sabedoria. Se uma pessoa não busca sabedoria, no momento em que ela precisar para resolver uma situação, ela não vai ter como encontrar a sabedoria, porque ela nunca se preocupou em buscar sabedoria. Agora, aquele que tem discernimento é aquele que sempre se preocupa em buscar sabedoria e conhecimento. Então, quem busca sabedoria por meio da leitura da Bíblia, por meio da leitura de bons livros, por meio da escolha dos amigos, escolhendo amigos que são sábios para poder aprender mais com eles, falando com pessoas que têm conselhos, que são mais experientes nos assuntos para que possam trazer boas recomendações. Essas pessoas que têm esse discernimento, elas conseguem encontrar o conhecimento facilmente, porque elas sempre estão buscando conhecimento. Então o versículo 6 está dizendo: busque o conhecimento, busque a sabedoria para que seja fácil de você encontrar as respostas diante das adversidades. Não deixe para buscar a sabedoria na última hora. Faça as coisas certas hoje, para que amanhã você possa desfrutar dos bons resultados. O que você faz hoje impacta no seu amanhã. Versículo 7: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Versículo 8: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então o homem prudente, ele tem uma sabedoria. Qual é a sabedoria? Ele sempre está discernindo o seu caminho, ele sempre está avaliando, realizando uma autoanálise para onde está indo a sua vida. Então o homem prudente presta atenção na rota que está seguindo. Agora, o insensato, a insensatez do tolo é enganosa. O tolo é aquele que segue o lema deixa a vida me levar. Ele vai seguindo e vai dizendo, acho que aqui vai dar certo, acho que ali vai dar certo, e não realiza uma boa avaliação a respeito dos seus próprios caminhos. Versículo 9. Os insensatos zombam da ideia
de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. O insensato faz coisas erradas e ele nunca pensa em fazer a correção das coisas erradas que ele fez. Então ele continua errando e vai vivendo de engano em engano, de trapaça em trapaça, de erro em erro, até que ele cai de maneira definitiva, de maneira repentina, e acaba sofrendo as consequências da sua insensatez. Agora, os justos, eles têm boa vontade em acertar, em fazer a coisa certa. E esse versículo está aqui para recomendar a nós que andemos apenas com pessoas que têm boa vontade de realizar o que é justo e correto. Quando você encontra pessoas que são insensatas e que zombam de reparar o pecado que cometeram, você deve manter distância dessas pessoas. Elas serão má influência para a sua vida. Se você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida, você deve escolher pessoas extraordinárias como seus amigos. Pessoas que fazem além do ordinário. Extraordinário é uma palavra que fala de que vai além do ordinário. O ordinário significa o que é comum. O extraordinário é aquilo que é especial. E você só alcança o que é especial quando você faz algo além, quando você faz algo a mais. Atletas que vencem as competições, em regra, são aqueles que mais se dedicaram ao treino. Os que são aprovados nos primeiros lugares, nos concursos e nos exames, nos testes, são aqueles que dedicaram mais tempo de treinamento. Então, a boa vontade dos justos para conseguirem aquilo que desejam os faz se esforçar a mais, estudar 1 hora a mais, ler a Bíblia 1 hora a mais, orar ainda mais. E é isso que os torna capazes de alcançar resultados extraordinários. Versículo 10. Cada coração, voltando ao 9 ainda, você deve sempre buscar ser 1% melhor do que você foi hoje. Quando você busca o seu aperfeiçoamento, o seu desenvolvimento pessoal, de ser 1% melhor na sua vida espiritual, na sua vida emocional, no cuidado com o seu corpo, na atividade física, isso permite que você alcance resultados extraordinários. Você precisa ter constância, fazer sempre, e você precisa ter um crescimento gradual. Ser constante, mas melhor 1% todos os dias. Versículo 10. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Em outras palavras, só você sofre a sua tristeza, a sua angústia, a sua doença, a sua amargura. E também é só você que desfruta do gozo, da alegria, da resposta da vitória que você alcançou. Só você paga as consequências das suas decisões. Seja sábio nas tomadas das suas decisões. Se você tomar uma decisão errônea e que traz amargura, só você vai suportar toda essa amargura. Mas se você for disciplinado, fizer tudo o que precisa ser feito para alcançar os resultados esperados, a alegria será também só sua. Muitas vezes, tomar decisões no dia a dia é difícil, porque demandam renúncias de momentos de descanso e de lazer para você estudar um pouco mais, para você fazer um curso a mais, mas depois trazem recompensa.
Versículo 11: A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. A casa dos ímpios será destruída porque eles vivem no erro. A tenda dos justos floresce porque os justos ajustam suas falas, suas atitudes, seus comportamentos, suas ideias, aquilo que é justo. Versículo 12: Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Antes de prosseguir por um caminho, avalie bem, converse com pessoas que têm conselho, que têm experiências que podem ajudá-lo, que podem auxiliá-la a tomar uma decisão. Um caminho pode parecer muito bom, mas quando você conversa com pessoas mais experientes, com pessoas que já passaram por aquele caminho, você pode ter mais informações a respeito do resultado real daquele caminho. Versículo 13: Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Esse versículo está aqui para dizer que na vida nós temos alegrias e tristezas. E mesmo que uma pessoa esteja com riso no coração em uma área da sua vida, como por exemplo, pode estar muito bem financeiramente, ela pode ter um motivo de sofrimento por causa de um filho, por causa de uma filha, por causa do luto de alguém. Então, mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Versículo 14: Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O versículo 14 trata da lei da semeadura. Cada um vai receber como retribuição aquilo que faz. E vale a pena ser um homem bom, porque você será recompensado. Versículo 15: O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Então, você deve tomar cautela com aquilo que contam a você. Nem sempre tudo que dizem para você é verdade. Às vezes contam uma história para você, para que você acredite em uma ideia e faça alguma coisa, mas que na verdade são mentiras. Então o homem prudente vê bem onde pisa. 16. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. 17. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Então, o versículo 17 nos fala para não sermos pessoas irritadiças, porque sendo assim, cometeremos falhas. O homem cheio de astúcias é odiado. Também fala para não sermos enganadores. Cheio de astúcias fala de pessoas espertas, que enganam os outros. O homem que faz isso será odiado. 18. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. 19. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Um versículo que fala sobre lei da semeadura. Quem é mau vai se inclinar diante dos homens de bem. Os ímpios também se inclinarão nas portas da justiça. Versículo 20. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Esse versículo nos fala sobre a importância de sermos ricos. Riqueza não diz respeito apenas a dinheiro. A riqueza diz respeito à espiritualidade. Riqueza diz respeito a ter as emoções e os sentimentos sob domínio, sob equilíbrio.
fala de inteligência emocional. E a riqueza também fala da saúde, dos cuidados com o corpo. Então, os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Versículo 21 nos fala sobre a importância da generosidade, de ajudar o próximo, porque quem despreza o próximo está cometendo pecado, mas aquele que trata com bondade os necessitados é feliz. Versículo 22, não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. É um versículo a respeito da lei da semeadura. Quem planeja o bem vai encontrar amor e fidelidade. E quem planeja o mal vai encontrar inimizade, deslealdade e infidelidade. Versículo 23. 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Quando você despreza o próximo, você comete pecado, porque o alvo nessa vida não é desprezar o próximo, pensar que se é superior que o próximo. Deus ama a comunhão. Deus criou o ser humano para viver em harmonia com outras pessoas. Então quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Quem trata com bondade os necessitados é feliz porque recebe a recompensa por tudo aquilo que faz de Deus. Versículo 22. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Verso 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Versículo 24. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Versículo 25. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Vários versículos falam sobre testemunha falsa e testemunha verdadeira. Escolha bem com quem você anda. Uma pessoa que fala a verdade, em geral, vai ser uma pessoa que sempre fala a verdade. Uma pessoa que é falsa e enganosa, em geral, é uma pessoa que será falsa e enganosa. 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Quem teme ao Senhor é aquele que coloca Deus acima de tudo e em primeiro lugar. Quem teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e terá refúgio para os seus filhos. 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Temer ao Senhor é colocá-lo em primeiro lugar, e colocar Deus em primeiro lugar significa se ocupar de ler as Escrituras para saber qual é a vontade de Deus para caminhar na fonte da vida. Mas aqueles que não temem ao Senhor, não atentam para a sua vida, acabam caindo em armadilhas. Se você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida, tema ao Senhor, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida e faça aquilo que Deus quer que você faça. Versículo 28. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Alguém que exerça atividade política
que lidere algum negócio, alguma empresa. Ele tem glória quando ele tem apoio, quando as pessoas o apoiam. Mas quando a pessoa não tem pessoas que a apoiam, não tem ninguém que faz parte, que concorda com as suas ideias, então você estará arruinado. Versículo 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então o versículo 29 fala sobre paciência. Quem tem paciência, com os resultados que alcança, prova que tem grande entendimento. Mas o precipitado também prova a sua tolice, a sua insensatez com os seus resultados. Quem faz as coisas com pressa acaba errando mais. Versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O versículo 30 fala para cuidar da inveja. A inveja sempre nasce de uma comparação em relação a alguém. E esse alguém normalmente é alguém que faz parte do nosso círculo próximo. E a inveja sempre vem do desejo de ter aquilo que o outro tem. Ao invés de você viver com o desejo de ter o que o outro tem, se dedique em ter planejamento na sua vida, em ser constante nas suas atividades, em cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, em dedicar cada segundo da sua vida em treinamento a respeito de todo tipo de assunto, para que você possa saber como lidar com cada situação. Não carregue inveja. Liberte-se disso. O outro não é melhor do que você. É você que não faz o que deveria fazer pela sua própria vida. Pessoas bem-sucedidas todos os dias acordam com propósito. Elas sabem o que elas estão percorrendo, qual o caminho que estão seguindo, o que elas querem. O invejoso muitas vezes é alguém que anda sem direção. Então ele vai vendo as pessoas ao redor obtendo resultados e motivos de alegria e satisfação, enquanto ele fica ali parado, sem fazer nada. Muitas vezes na preguiça, muitas vezes procrastinando. E aí quando vê alguém próximo recebendo bênçãos, acaba carregando inveja. Cuide da sua vida para que você possa estar ocupado em colher bons resultados e ter realizações, ao invés de ficar à toa e ficar invejando a vida dos outros. 31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Só porque o pobre é pobre, isso não significa que ele foi esquecido por Deus. Deus ama a todos. E Deus deseja que nós também amemos a todos. Jesus, inclusive, ensinou a amar os próprios inimigos. Mateus capítulo 5, 44. Dizendo que devemos perdoá-los. Versículo 32. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. O tempo da dificuldade chega para todos, mas aqueles que são justos, eles sempre estão preparados para encontrar a resposta, a saída e a solução nos momentos difíceis, porque eles sempre fazem a coisa certa, sempre estão se preparando para lidar com os problemas da vida. Agora, os ímpios, que são aqueles que fazem as coisas erradas, são aqueles que estão jogando seu tempo fora.
são aqueles que não estão cuidando da sua saúde. São aqueles que não estão temendo ao Senhor e colocando Deus em primeiro lugar. Então, aqueles que são ímpios, que não colocam Deus em primeiro lugar na vida, que são contenciosos, orgulhosos, soberbos, arrogantes, que não cuidam da sua saúde, comem em excesso, comem de maneira desregrada, não bebem água, não cuidam do sono. Quando chegam os momentos difíceis, eles tropeçam. Agora, os justos, por cuidarem do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, até na hora da morte eles encontram uma saída, uma resposta. Versículo 33, a sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. E mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. O versículo 33 estamos falando que a sabedoria está em todos os lugares. Quando nós meditamos em Provérbios 9, nós lemos isso, que a sabedoria clama do alto das montanhas, nas praças, nas ruas, em todos os lugares, ela brada com a sua voz, dizendo para os tolos: venham para cá, para que vocês aprendam a sabedoria. Então a sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. 34. Isso quer dizer que o tolo só é tolo e só toma decisões erradas porque ele escolhe, ele decide ser tolo. Porque se a pessoa buscar a sabedoria, ela sempre tem como achar a resposta, como achar a sabedoria. Versículo 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Em outras palavras, uma nação em que as pessoas se comprometem em fazer o que é justo. E o que é justo? Despertar cedo, cuidar da própria vida, cuidar do desenvolvimento pessoal, cuidar do relacionamento com Deus. A justiça engrandece uma nação. Mas o pecado, o que é pecado? É errar o alvo. Aqueles que erram o alvo, uma nação em que as pessoas bebem antes de dirigir, em que as pessoas vivem o tempo todo preocupada com festas, com folgas, com fins de semana, com feriados, acabam mergulhados na vergonha. E é uma vergonha para qualquer povo andar preocupado o tempo todo só com o lazer. Lá em Provérbios 13, no capítulo 4, nós lemos que a alma do preguiçoso cobiça, mas nada alcança. Mas aquele que trabalha de forma dedicada colhe bênçãos no seu caminho. Então o pecado é uma vergonha para qualquer povo. E o versículo 35. O servo sábio agrada ao rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Então aquele que é servo sábio agrada ao rei, mas aquele que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Nesse versículo 35 é bom lembrar da parábola dos talentos, que Jesus contou que um senhor fez uma viagem, chamou seus servos, e ao primeiro deu 5 talentos, ao segundo deu 2 talentos, e ao terceiro deu 1 talento. E depois de um tempo ele retornou e pediu as contas dos seus servos. E o primeiro disse: estão aqui os 5 talentos que me deste, e aqui mais 5 que ganhei. E o seu senhor disse: servo bom e fiel, entra para o meu gozo. O segundo igualmente disse: estão aqui os seus 2 talentos e aqui os outros 2 que ganhei. E aquele senhor disse a mesma coisa: servo bom e fiel, entra para o meu gozo. O terceiro disse: sabia que o Senhor era rei, que colhe onde não plantou e que semeia em todo canto, e tive medo e por essa razão enterrei o talento. Aqui está o talento que me deste. Então aquele senhor disse: servo mau e infiel, você sabia que eu colho onde não planto e que eu semeio em todos os lugares, e mesmo assim
enterrou o talento que eu dei. Tire-se dele e dê para aquele que tem 5 talentos. Então o servo sábio agrada ao rei. Até o Senhor, que é o Rei dos Reis, se agrada daquele que caminha na sabedoria, daquele que usa os seus talentos. E quando fala dos seus talentos, nós ganhamos o fôlego de vida, temos o nosso corpo para cuidar, as nossas emoções para tratar e a nossa vida espiritual para nos relacionarmos com Deus. Aquele que é sábio agrada ao rei, mas aquele que procede, aquele que toma atitudes vergonhosas, também vai receber a ira do Senhor, como aquele servo mau e infiel, que recebeu o talento e o enterrou. E ele incorreu na ira do Senhor, que disse: tira dele e dá para aquele que tem mais. Essa é a meditação de Provérbios 14, com base na NVT, que é a nova versão transformadora. E em síntese, em resumo, se você deseja alcançar o extraordinário para a sua vida nesse ano e chegar em dezembro dizendo: estou em uma condição muito boa, seja uma mulher sábia e edifique a sua casa. Seja um homem sábio e edifique a sua casa. Ande no temor ao Senhor, fuja das pessoas que têm conversas tolas e procure pessoas que têm palavras de sabedoria. Lembre-se que só você vai colher as suas tristezas e as suas alegrias. Lembre-se também de prestar atenção em relação aos caminhos que você percorre. Tem caminhos que parecem bons, mas no final levam à morte. Lembre-se também que com o trabalho árduo você terá proveito, que o temor do Senhor é fonte da vida e que aquele que é sábio agrada ao rei, mas aquele que procede vergonhosamente incorre na ira do rei. Que você alcance o extraordinário de Deus nesse ano, planejando bem a sua vida para a sua própria alegria e realização.